Hoje nós vamos falar a respeito de manipulação. Pastor, o que vem a ser manipulação? A manipulação, ela é positiva, ela é negativa? Qual o prejuízo, o dano, as consequências da manipulação na vida do crente? O crente, ele precisa andar na luz, o crente precisa viver a verdade, e a manipulação, ela leva a pessoa para o engano, para a mentira, para a falsidade, para longe de Deus. Muitas vezes, uma pessoa, ela manipula sem querer, mas quando ela manipula, ela está sendo agente de um espírito maligno. Ela está levando uma pessoa por um caminho que desagrada a Deus, mas agrada a sua pessoa. Muitas vezes a pessoa ela é manipuladora porque ela tem interesses próprios. Ela está buscando um favor. Muitas vezes ela quer impressionar. Muitas vezes ela quer ser popular. Muitas vezes ela quer ser diferente. Muitas vezes ela quer conquistar um espaço de honra, de privilégio, de destaque. Muitas vezes ela usa das artimanhas da manipulação para conquistar aquilo que Deus não deu para ela. Muitas vezes a pessoa é destra na arte de manipular, porque a vida inteira ela foi manipulada, logo se tornou uma boa discípula, então ela manipula, às vezes de forma consciente ou de forma inconsciente. Aquele que manipula, ele está fora da vontade de Deus. Este poder de convencimento é maligno, não vem da parte do Senhor. E quando nós falamos de manipulação, está muito ligado ao nosso poder de influência. Ou você usa isso a favor de Deus, do seu reino, ou usa a favor do mundo, da carne e do diabo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, em 1 de Reis, capítulo 21. 1 de Reis, capítulo 21. Diz assim a santa palavra de Deus, a partir do versículo 1. E sucedeu depois destas coisas, que Nabote, o Jesrita, tinha uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela uma outra vinha melhor, ou se for do seu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Então Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado a casa por causa da palavra de Nabote, o Jesrita, que falara quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o seu rosto e não comeu pão. Então, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que te está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei com Nabote, o Jesrita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora
no teu reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jesrita. Então escreveu cartas em nome de Acabe e a selou com o seu sinete e mandou as cartas aos anciões e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo, e ponde defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o, para que morra. E os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandaram. Apregoaram um jejum e puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, o apedrejaram, e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe: levanta-te, possui a vinha de Nabote, o Jesrita, o qual se recusou a te dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o Jesrita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te e desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. E falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Far-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu próprio sangue. E disse Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? E ele disse: achei-te, portanto, já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, tanto escravo como livre, em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que provocaste e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães comerão, e os que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações, seguindo aos ídolos, conforme a tudo o que lhe fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Até aqui, amados. Até aí. Hoje nós vamos falar como quebrar o poder da manipulação. O que é manipulação? Então, de forma resumida, manipulação é toda forma maligna de domínio e de controle. Sua origem é de inspiração
Sua origem e inspiração está em Lúcifer, Sua origem e inspiração está em Lúcifer, que exerceu influência para enganar 1/3 dos anjos do céu. Lê comigo o Apocalipse capítulo 12, versículo 4. E a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Para você entender de forma clara e objetiva o que é manipulação, é uma forma maligna ou toda forma maligna de domínio e controle. Aí a gente já tem que botar o pé no freio e pensar: será que eu tenho sido um manipulador? E nós vimos que a sua origem e inspiração está em Lúcifer. Ele exerceu influência para enganar 1/3 dos anjos do céu, como nós lemos na palavra. Deus convoca os anjos e pergunta: quem é que concorda com Lúcifer? 1/3 que concordou com Lúcifer foram expulsos do céu e se tornaram demônios, espíritos maus. O que motivou o interesse do rei Acabe a cobiçar a vinha de Nabote? A beleza da vinha. A beleza da vinha. E é assim que o diabo trabalha. É assim que o diabo faz. Ele olhou para a vinha, e note que isso não aconteceu do dia para a noite. O rei saiu do palácio, o rei passava em frente à propriedade de Nabote, ou admirava das suas janelas, dos muros do palácio. E um certo dia nasceu no coração dele o desejo pelas terras deste homem. Ele disse: eu quero, porque as vinhas eram lindas, eram maravilhosas. Quando elas floriam, aquele lugar era admirável. E aquela videira era muito produtiva. As terras eram boas, as terras eram férteis. E ele pensou: eu sou rei, e eu posso pedir para ele a sua terra. Não é porque você é quem você é que pode exigir direitos que não lhe cabem. Você tem que saber qual é o teu limite. Você tem que saber até onde pode ir. Então ele pensou: eu sou rei, essa propriedade está do lado da minha casa, está colada com o meu palácio. Eu quero fazer uma horta neste terreno. Ele matou um homem para fazer uma horta, para plantar alface, couve, almeirão, sei lá o que se planta naquele lugar, e muito menos naquele tempo. Mas eu estou ilustrando para você entender. Ele quis plantar tomate, cenoura. A vida de um homem custou uma horta. O que é que nós fazemos para alcançar os nossos objetivos? Muitas vezes nós fazemos coisas espúrias, com o coração endurecido, longe de Deus, mesmo estando dentro da igreja. Nós podemos fazer coisas
até o diabo duvida. Tem gente que vai fazer um negócio e ele prejudica a outra parte, ele mente. Isso é manipulação. Porque ele quer ganhar mais dinheiro, porque ele quer ter mais retorno, porque ele quer ser beneficiado. Que negócio é bom? É aquele onde os dois ganham. Negócio onde um ganha, outro perde, não é bom negócio para nenhuma das partes. E hoje em dia, as pessoas têm caminhado sem índole, sem dignidade, onde elas fazem qualquer coisa para atingir os seus objetivos. Para alcançar os seus fins, vale qualquer meio. Mas isso não começou ontem. Estamos vendo um texto na Bíblia. Estamos contando uma história. E isso faz parte da natureza caída do homem. Onde o diabo opera. Onde o diabo usa. Onde o diabo cega. Onde o diabo põe maldade no coração. Então, vemos aqui que, por conta de uma horta, um homem perde a vida. Quer dizer, uma vida não vale nada. Mas por que é que ele não vendeu? Olha como que Acabe fez. Primeiro ele pediu, me dá. Depois ele disse, eu te dou um outro lugar, melhor do que esse, troca. E depois ele disse, vende. Olha como o diabo negocia, me dá, troca, vende. E quando de repente a pessoa não cede, ele tenta através de outros meios. Olha o que diz então, no mesmo capítulo, versículo de número 2. Então Acabe falou a Nabote, dizendo, dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei seu dinheiro, o seu valor em dinheiro. Talvez você diga, pastor, se fosse comigo eu tinha vendido. Eu ia perguntar, quanto é que você me paga? Eu ia cobrar um preço bem alto para ele dizer não. E de repente, ele batia o martelo e eu saía de lá feliz da vida. Olha o que é princípio e olha o que é valor. Nabote tinha recebido este terreno como herança de seus pais e não tinha intenção de lucrar com este negócio. Sabe qual é o nosso problema? Nós muitas vezes somos muito ambiciosos, temos torpe e ganância. Agora, o significado de uma propriedade recebida como herança na Bíblia, na tradição oriental, era muito mais profunda do que a gente pode imaginar, tinha muito mais valor envolvido. Não representava uma conquista meramente material, representava antes de tudo uma conquista espiritual. Eu tenho esse terreno porque os meus pais foram abençoados e eu recebi como herdade, recebi como herança. Nabote não negociou o que recebeu de Deus através de seus pais. Isso custou a sua vida. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte. Vou repetir o capítulo e versículo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Vamos lá. 2, 10. Está vendo ali? Ser fiel até.
a morte. Pergunta, obrigado. A tua fidelidade, ela vai até quando? Porque tem gente que sofre muitas provocações, mas permanece fiel. Tem pessoas que o vento não precisa soprar muito forte, ela tomba, ela cai e fica prostrada. Até onde vai a tua fidelidade? Porque Nabote conhecia a fama do rei e conhecia também a fama de Jezabel. Eu acredito que ele tenha pensado: eles vão conspirar contra mim, eles vão querer tirar a minha propriedade de mim, mas eu não vou entregar, mesmo que os custe minha vida, mesmo que eu morra. Então ele decidiu ser fiel até a morte. Quando ele foi levado como prisioneiro para ser acusado, ele podia ter perguntado: escuta, o que está acontecendo? Não, eu vendo. Não, pode deixar aqui, pode ficar, eu não faço conta. Preste atenção, ser fiel até a morte. Ele sabia: eu estou morrendo por conta da minha herdade, não é por conta de um terreno, é por conta da bênção espiritual que eu recebi da parte de Deus através dos meus pais. Eu não abro mão. Aquele lugar sempre foi conhecido e sempre foi chamado como propriedade e terreno de Nabote. O nome dele continuou sendo falado, o nome dele continuou sendo dito: é Nabote, o Jezreelita, Jezreelita. Custou a vida dele, custou a vida dele. Em nossos dias, o que Deus entrega para uma pessoa tem pouco ou nenhum valor. Vou repetir. Em nossos dias, o que Deus entrega a uma pessoa tem pouco ou nenhum valor. O que a pessoa recebe hoje, ela perde amanhã. Ela não defende, ela não luta para conservar, ela não guarda. O que ganha agora, perde depois. E tanto faz como tanto fez. Está na hora de valorizarmos mais aquilo que vem de Deus para nós, porque valorizamos aquilo que é do mundo, cuidamos daquilo que é terreno, mas não damos valor para aquilo que vem da parte de Deus para as nossas vidas. Se a pessoa perceber, ela vende o que Deus lhe deu por herança e pechincha, entrega por muito pouco. Alguns permanecem fiéis a um propósito por um ano, a fidelidade dura um ano, outros 3 anos, outros 5 anos, outros 10 anos. Hoje eu estava conversando com um irmão da nossa liderança sobre isso. Quanto tempo
a sua fidelidade a Deus? Quanto tempo tem durado a sua lealdade às autoridades espirituais que Deus colocou sobre você? Porque muitas vezes a gente abre mão, a gente troca de propósito como se troca de roupa, e nós temos que entender que vai haver uma cobrança da parte de Deus sobre nós. Quanto tempo Nabote cuidou daquela vinha? Aí você vai me dizer, a vida toda. Quanto tempo Nabote cuidou daquela vinha? A vida toda. Vou repetir. Quanto tempo Nabote cuidou daquela vinha? A vida toda. Quanto tempo vai durar o propósito de Deus na tua vida? Não é até alguém pisar no teu calo, te chatear, te aborrecer, te perseguir, mentir sobre você, te atacar, ser injusto. Quanto tempo vai durar o propósito de Deus na tua vida? Propósito não é para menino. Menino recebe e daqui a pouco abre mão. Ele recebe, daqui a pouco ele não quer mais. Ele enjoa do brinquedo, ele joga no canto. Ele queria muito, mas depois ele cansa da brincadeira. Ele diz, não quero mais, eu quero outro. Para mim não serve. Quanto tempo vai durar o propósito de Deus para a sua vida? Sabe o significado do nome Nabote? Significa frutífero. Por que ele era frutífero no que fazia? Porque ele era frutífero no nome. Porque ele era frutífero no que fazia, porque a bênção do Senhor era sobre ele. Nabote tem como um dos significados frutífero. Ele foi frutífero até a morte. E sabe quanto é que custa ser frutífero? Diga, a minha vida. Sabe por quê? Porque o frutífero, ele não é compreendido. O frutífero, ele é criticado. Começa dentro da sua casa. É criticado pelos parentes, pelos vizinhos, pelos amigos, colegas de trabalho, conhecidos e até inimigos. O frutífero incomoda. Nabote estava lá no seu canto de boa. O que ele fazia? Ele cuidava da sua terra. Ele plantava, colhia, vendia, consumia. Mas isso o incomoda. Florescer incomoda. Ser frutífero incomoda. Aí o diabo tem que tirar você do propósito. E ele te ataca nas tuas emoções e nos teus sentimentos. Aí você quer entregar os pontos. Aí você quer desistir. Aí você quer jogar a toalha, depor as armas. Aí você quer mudar de lugar e você acha que isso vai mudar a tua verdade. A tua vida não vai mudar quando você muda de lugar. A tua vida vai mudar quando você mudar. As coisas aqui fora só vão mudar quando eu mudar aqui dentro. Eu preciso mudar. E eu preciso voltar a ser frutífero. Porque esta é uma palavra que Deus nos deu.
que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O teu fruto vai permanecer. Não importa se Acabe vai se levantar ou se Jezabel vai se levantar. Você é um homem de propósito. Você é uma mulher de propósito. Nós somos uma igreja de propósito. Nós somos aqueles que não recua, porque diz a palavra que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Todos os dias nós somos tentados pelo inferno a desistir. Na pandemia, muito mais. Você está debaixo de pressão, de cobrança, tantas coisas tem falado na tua cabeça, mas você tem que se mover no propósito e pelo propósito de Deus, não por propostas. Infelizmente muitos são movidos por propostas. Nabote significa frutífero. Você não pode se conformar em ser estéril, porque o teu chamado é para ser frutífero. Talvez hoje não seja a estação própria. Talvez hoje a árvore esteja seca, sem folhas. Mas na estação própria, as folhas brotam. As folhas brotam e surgem as flores, e depois das flores os frutos. Tivemos um jardineiro aqui. Um dia cheguei no jardim, ele estava derrubando uma árvore. Ele disse: ela está seca. Eu disse: não, é porque não é estação dela florescer. Esta árvore é linda. Nós temos umas 8 ou 10 destas árvores aqui, e todas estavam secas, e ele queria cortar todas elas. Você sabia que não é Deus que corta você, é você que se permite cortar? Eu sei que tem hora que cansa, mas Deus fala com quem acampa. É hora de você parar, é hora de você se trancar no quarto, é hora de você falar com o Altíssimo e de ouvir o Soberano. Aí você vai de novo voltar à vida, a ter folhas, flores e frutos. O diabo quer cortar, mas Deus quer cuidar. Deus quer adubar. Deus sabe do teu potencial. Por isso você está aqui. Tem tanta gente no mundo perdida. Aí você se pergunta: mas por que eu estou aqui? É porque você é muito importante para Ele. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te separou, Ele te elegeu dele. Ele está te preparando para frutificar. E isso vai acontecer. O inferno não pode impedir a colheita de Deus. Nabote significa então frutífero. Na sua raiz podemos compreender outras interpretações, como palavra, raiz do nome, palavra, profecia e testemunho, ali incutido no nome de Nabote. Nabote foi abençoado como um homem frutífero que cuidou da sua herdade. Ele cuidou da palavra, ele cuidou da profecia, ele cuidou do testemunho. Isso vale para nós. Mas temos cuidado.
cuidado daquilo que Deus nos entregou, da herdade. Herdade é o que você recebeu dele. Você tem cuidado da sua herdade, da palavra, se é que você recebeu dele esta revelação. Você tem cuidado da profecia. Você tem cuidado do testemunho. Profecia não se trata de algo místico, amados, mas de algo que você recebe da parte de Deus e cai no teu coração e que queima, arde, lateja e te leva a viver não mais como você vivia. Como diz o apóstolo Paulo: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Você tem sido frutífero? Cuidado de onde Deus te colocou, da sua igreja, da sua célula, porque tudo isso nós não recebemos do homem, nós recebemos de Deus. E como que eu cuido dessa herdade, desta herança, da minha igreja, da minha célula? Deus é tão generoso que Ele nos permite chamar de mim aquilo que é dele. É nossa igreja, é nossa célula, mas é povo de Deus. Amém. Ou como você está? Desanimado, farol baixo, não sabe explicar, ultimamente anda triste. Você sabia que isso não acontece só com você? Isso acontece comigo também. Só que eu sou mais treinado no meu espírito, e quando o diabo se levanta, eu vou me trancar e falar com Deus, porque eu sei que Ele quer tratar comigo. Eu preciso me fortalecer nele. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu preciso deste poder, eu preciso desta força. Como que eu vou adquiri-la? Me trancando com Ele, ficando com Ele, passando tempo com Ele. Aí eu percebo que este sentimento era maligno, era enganoso. Por isso que a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Aí você começa a se fazer pergunta e você fica suscetível àquilo que o diabo quer falar na tua cabeça. Aí o diabo manda um mensageiro, aí daqui a pouco você está confuso. E a Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus de mentira e nem de engano. O que tem desanimado você? O que tem deixado você de ser frutífero? Por que você abriu mão do seu chamado, daquilo que Deus te entregou para fazer? Tem gente que fala: pastor, eu estou na igreja, mas não estou fazendo nada. Você está enganado. Porque aquele que recebe uma oração, uma unção, aquele que é abençoado, separado para fazer alguma coisa, muitas vezes representa muito pouco perto daquilo que é graça de Deus. Porque aqueles que estão à frente muitas vezes não fazem, e quem faz são os anônimos, são aqueles que não se destacam, são aqueles que buscam a Deus em oculto. David Robertson conta que teve um sonho que tinha morrido, chegou no céu e tinha lá uma mulher com uma pedra na coroa maior do que a dele. Ele pergunta para esta mulher quem ela era, porque com certeza esta mulher teve um ministério de destaque
destaque na terra. Ela foi muito usada por Deus em milagres, maravilhas, sinais, prodígios, como evangelista. Aí ele pergunta para esta mulher: da onde você é? Ela diz: eu vim de Tulsa, Estados Unidos. Ele disse: eu também. Eu fui pastor lá. E de que igreja você era? E quando ela falou, ele disse: esta é minha igreja, a igreja que eu pastoreava. Mas quem era você? Nem ele sabia quem era a mulher, porque ela era anônima. Ela, no culto, dobrava os seus joelhos do lado da cama, no seu quarto, para chorar pela obra de Deus e pelas almas. Tem gente que quer aparecer com o microfone na mão. Tem gente que quer cargo, posição, lugar. Nosso primeiro chamado é para sermos adoradores. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o nosso segundo chamado é ser servo. Muitas vezes, quando uma pessoa é consagrada, ela deixa de ser servo. Um dos nossos líderes uma vez me perguntou: pastor, agora que eu fui ungido, em quem eu vou mandar? Eu disse: colocação errada. A quem vou me submeter? A quem eu devo servir? Jesus disse: eu não vim ser servido, eu vim servir. Precisamos entender este princípio. Este é o princípio da frutificação. Quando você faz para aparecer, Deus não recebe. Mas quando você faz por amor, deixa Deus cobrar você dessa falta de amor. Aí você vai orar e vai dizer: Deus, eu não tenho amado, eu preciso amar mais, eu preciso amar melhor. Eu preciso ser diferente, eu preciso frutificar. E você sabia que você frutifica nas pequenas coisas? Quem não sorri e começa a sorrir, já frutificou. Quem vivia de cara feia e já muda o semblante, já está frutificando. Quem tinha um olhar triste e o seu olhar muda, ele passa a ter um olhar mais vivo, mais atento, mais alegre. Ele já começou a frutificar. Aquele que se torna gentil, que passa a sua vez numa fila, entrega o cafezinho, a água, já começou a frutificar. Aquele que começa a mudar as suas atitudes, porque não tem evangelho sem mudança de atitude. Não existe. Você chega aqui, canta, bate palma, levanta a mão, ora, contribui com o seu dízimo, oferta e semente. Mas lá fora você está do mesmo jeito. Isso não é evangelho. Evangelho implica em mudança total, absoluta, plena, inteira. E a gente precisa ir mudando na nossa humanidade. Às vezes eu estou aqui na igreja, nós servimos refeições para os funcionários, e às vezes eu estou lá com meu prato de comida, é o último bocado que tem, né? Todo mundo já comeu, todo mundo já almoçou. Aí eu estou lá com meu prato de comida, chega um irmão e diz: ó, pastor, cheguei numa hora boa, estou com tanta fome. Eu empurro meu prato e dou para ele. Ele nem percebe. Ele come e eu fico com fome. Mas não tem graça quando a gente tem para dar e a gente dá do que sobra.
Uma vez eu fui na casa de um ouvinte meu, da época da rádio. E ele era filho de uma macumbeira famosa aqui em Bragança, lá na Vila Aparecida. E ele estava com o vírus HIV, ele era positivo, e estava para morrer. Naquela época os recursos não eram como hoje. Ele olhou para mim, e eu tinha feito uma camiseta de uniforme para a equipe da rádio, fazer uma transmissão ao vivo, amarelona. Cheguei, aí ele olhou e disse: viu, eu quero uma camiseta dessa. Eu disse: olha, acabou, não tem mais camiseta, eu não tenho como atender o seu pedido. Ele falou: poxa, eu queria tanto. Não precisou me pedir 3 vezes. Sabe o que eu fiz? Ranquei do meu corpo e dei para ele. Falei: fica com a minha. E como você vai embora? Eu falei: eu vou pelado. Olha, quando você sai e vai para o supermercado sem fazer barba, descabelado, toda mal vestida, você vai orando para não encontrar ninguém. Gente, é um inferno. O que aparece, gente? Ah, eu nem te conheci. Nossa, está largado, hein? Veio do deserto? Está com depressão? Quando você diz: tomara que eu não encontre ninguém, é o dia. E eu estava indo embora, eu falei: oh Deus, tomara que eu não encontre ninguém. Quando eu cheguei no culto, um dia à noite, na semana, o pastor me chamou e falou: escuta, você quer ser líder? Eu falei: quero, muito. Pois é, não vai dar, vai ter que esperar um pouco. Sabe por quê? Porque líder tem que ter aparência, líder tem que se comportar, líder tem que se vestir. Você anda pelado na cidade parecendo Tarzan. Mas sabe o que foi, pastor? Não quero ouvir, nada justifica. Falei: tá bom. Vai ficar 3 meses de gancho. Falei: tá bem. Eu cumpri minha disciplina, porque eu dei a minha camiseta para um camarada que estava morrendo. Ah, pastor, isso não é justo. Preste atenção. Sabe quando o teu ministério vai ser abençoado? Quando você parar com justiça própria. Sabe por quê? Porque Deus naquele momento Ele estava me testando, Ele estava me provando. Não tinha nada de maligno para eu guardar a semente no meu coração e dizer: essa igreja não me ama, esse pastor está me perseguindo, esses irmãos, filhos de Belial, misericórdia. Não, eu recebi de bom grado. Eu falei: é verdade, pastor, eu recebo a disciplina. Aí os irmãos me viam na igreja, né? Oh, oh, oh. Tarzan. Pior é quando o irmão está na rua com a camiseta do Corinthians, ninguém fala nada. Tá aí, né? Descobri aonde está a bênção. É brincadeira. Mas o diabo cega, né? Oh, Pai eterno. Melhor ser do time de Jesus, que não empata, perde, sempre ganha, né? Enfim. Ô, Leandro que está em casa, é brincadeira, viu, Leandro? Ela vai querer dar um tiro em mim. É brincadeira. Eu amo os corintianos também. Aleluia. Enfim, quando você não entende que o seu ministério não foi algo que o homem te entregou, mas que o Senhor te deu, você não desiste. Você não imagina
em mais de 26 anos o que eu sofri ao longo da minha caminhada cristã. Sofri e sofro, mas hoje eu sei administrar as crises e os conflitos. Diga, eu preciso aprender. Amém? Vocês viram como eu tratei essa questão do pastor e da disciplina? Eu podia ter dito para ele, e olha como que o diabo é diabo. Um dia eu cheguei lá, felizinho, porque acabou a disciplina, estava acabando, né? 3 meses, e quem tem ministério gosta de pregar, gosta de expulsar demônio, né? Gosta de ensinar a palavra, quer fazer visita, não é? Quer cuidar dos outros. Aí eu felizinho, o pastor me chamou, vem cá. Eu falei, o que foi dessa vez, pastor? Eu falei, pois é. Eu falei, pastor, não andei mais sem camisa, não andei mais pelado. Eu sei, mas eu não sabia que você era alcoólatra. Eu? Pastor, eu nunca bebi na minha vida. Ouve. Uma irmã viu você na padaria Dona Carolina tomando uma cerveja. Eu tenho certeza que era eu. Ela falou, ela tem. Eu fiz a pergunta, ela tem certeza que era você. Eu falei, pastor, vamos tratar isso aqui com maturidade. Chama a irmã para mim. Não, a irmã pediu, pelo amor de Deus, para não dizer que era ela. Eu falei, pastor, vamos trazer para a luz. Às vezes Deus está querendo tratar, é a irmã e não eu. Aí chamou a irmã veio, uma velhinha. Pois não, pastor. Irmã, a senhora viu ele bebendo cerveja na padaria Dona Carolina? Vi, sim, senhor. Era ele? Sim, era ele, eu não me engano. Eu ainda estou boa das minhas vistas. Eu falei, irmã, a senhora viu que eu estava bebendo uma cerveja? Vi, sim, senhor. Por que a senhora não entrou na padaria e pediu para ver a garrafa? A senhora viu o rótulo da cerveja? De cerveja? Não conheço nada de cerveja, sou crente. Mas linguaruda. Aí eu falei, a senhora viu o rótulo? Ela falou, não. Então pode ser uma tubaína, pode ser um guaraná, pode ser uma soda. Ela falou, pode, ué. Mas eu pensei que era cerveja. Olha o acusador, irmãos. Olha o acusador como é. Aí eu falei, lembrei do dia, irmã. Era uma soda. Eu gostava de tomar aquela soda de garrafa. Estava tomando uma soda. Agora eu ia levar uma disciplina porque eu estava tomando uma soda limonada. Mas, pastor, essa é a realidade diante de Deus. Eu falei, muito obrigado, viu, irmã? Eu falei, obrigado não, vamos tratar essa irmã. Irmã, é o seguinte, que já fez muito feio, e o pastor não falou nada. Eu que fui pastor naquela hora. Falei, irmã, eu quero livrar a tua alma do inferno. Se a senhora continuar fazendo intriga na vida dos outros, ela vai queimar no andar de baixo. E quando a senhora estiver na churrasqueira, eu vou jogar sal grosso lá de cima. Porque é pecado que a senhora fez. A senhora levantou um falso testemunho contra mim. Porque se eu estivesse bebendo, eu dizia que eu bebia, mas nunca bebi, irmã, na vida. Minha mãe queria fazer gemada com caracu, cerveja preta. Dizia, ai meu Deus, que negócio ruim. Ela quer botar mais açúcar. Irmão, não está no meu DNA. Tem uns irmãos que só de falar está salivando, né? Cerveja preta, nossa vida. Ai, caracu, meu Deus. Cerveja, tem gelatinha, chope, colarinho. Tem os irmãos que não se libertaram ainda não. Principalmente esse lado, sinto muitas risadas. Irmãos, Jesus disse que o que contamina não é o que entra, é o que sai. O que tem saído de você. Não desista do seu chamado. Não desista do que Deus tem para fazer na tua vida. E sabe por quê? Que muitas vezes o propósito de Deus não se cumpre?
Porque tem gente que passa a vida inteira recomeçando. Chega uma hora que você fala: aquetei o facho. Macaco que pula de galho em galho, queixo. Quero criar raízes aqui onde Deus me plantou. E não importa o que aconteça, é aqui que eu vou florescer e frutificar em nome de Jesus. Aí a gente aprende a ser maduro. Foi o que eu fiz com a velhinha. Vem cá, vamos tratar esse negócio aí, irmão. E depois eu descobri que a irmã era assim, irmãos. Eu uma vez ministrando para a igreja, o pessoal entrou na fila. Na época tinha fila para orar pelos irmãos. Aí a irmã entrou e falou assim: pastor, eu quero que o senhor ore, porque cortaram o meu celular. Eu estou sem celular. Cortou a linha. Falei: o quê? Glória a Deus, irmão, porque cortou teu celular. Irmão mais fofoqueira da igreja. Falei: aleluia, que a irmã não tenha mais condição de pagar a conta do celular. Eu falei: nossa, eu estava me amaldiçoando. Eu falei: perdoa eu, Deus, mas essa irmã aí, misericórdia. A irmã era terrível. E ela ligava para os irmãos: viu, eu só estou pedindo oração. Você está sabendo o que aconteceu com o irmão fulano, cicrano, beltrano? Nossa, não conta para ninguém, eu só estou pedindo oração. E o crente que é manipulador, ele faz isso, sabia? Olha, não vai contar para ninguém, eu estou pedindo oração, fica só entre nós. Já contou para uns 10. Lembra de Jesus? Psicologia reversa. Ele curava uma pessoa e dizia assim: não conte para ninguém. Você acha que a pessoa não vai contar? Irmão, ele era cego, ele era leproso, ele era aleijado. Ele sai contando para todo mundo, ele dá bom dia até para cavalo. Então quando fala não faça, dá comichão. Aí você quer falar, não é? Eu acho que eu vou começar a fazer assim: ó, você que está em casa, não compartilhe a live, não dê like, não curta, não assista, não ore mais, ó, não vem na igreja, não jejua, não lê mais Bíblia. Aí os irmãos de teimosia falam: agora eu vou ler, agora eu vou estudar, agora eu vou orar, agora eu vou jejuar. Não oferta. Agora, só de pronta, eu vou dizimar e vou ofertar. Só porque o Senhor falou. Amados, por que a gente é desse jeito? Por que nós somos assim? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa ou de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então o ministério não foi nos dado por homens, mas foi nos dado por Deus. Amém? Vou repetir. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso isso aqui é outra coisa, né? Atropelei, né? Desceu. Vamos lá. 1 Coríntios, corrigi na edição, viu? 1 Coríntios 3, versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas nossa capacidade está em Deus. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 5. 2 Coríntios 5:5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo. Presta aí, preste atenção. Por isso estamos sempre
desanimados. Não. Ó, a palavra ensina assim, Satanás 3:20 ensina, sempre desanimados. Tem irmão que vem rindo lá fora, fazendo piada, cantando, quando chega, pisa na igreja e faz assim, ó. Oi, irmão, tudo bem? Louva, irmão, a Deus. Canta, irmão, louva, adora. Eu só sei música do mundo, eu não consigo aprender. Nem um cântico da igreja. Está mal, né? Irmão, está na hora de a gente mudar. Quando você pisar aqui dentro, você diz: venci! Venci! Essa é a realidade. O diabo segurou tantos que não conseguiram chegar, mas você venceu! Você chegou! E você vai permanecer! Porque aqui é o teu lugar! Por isso estamos sempre desanimados, desmotivados, desencorajados, sem iniciativa. Satanás 3:20, está vendo? Você tem praticado, segundo aos Coríntios 5:6, ou Satanás 3:20. Então diz aqui, ó, por isso estamos sempre de bom ânimo. Amados, tem dia que eu sou bombardeado também, de tal forma, sabe o que eu faço? Eu não faço oração mental, eu não faço oração para mim, eu falo para o céu ouvir, para a terra ouvir e para o inferno ouvir. Eu digo: o meu Redentor vive e reina hoje e todo sempre. Jesus é o autor e consumador da minha fé. Eu não sou feliz porque tudo me vai bem. Eu sou feliz porque tenho Jesus como meu único Senhor, suficiente, Salvador, e isso me basta. O resto eu corro atrás. Nenhum problema é eterno. Tem tempo de validade, tempo de duração. Então, quando você entende isso, aí você começa a cantar um cântico, a louvar a Deus, uma alegria toma conta do seu coração. Mas daqui a pouco vem um inimigo de novo, aí você tem que se posicionar, toma posse das suas armas espirituais, usa da tua autoridade, repreende, amarra e expulsa. Sai, demônio, daqui. Eu sei que você está me tentando para eu ficar desanimado, desmotivado, desencorajado, sem iniciativa, depressivo. Falo, não. Tinha gente que hoje estava cantando igual um roxinol. O passarinho canta porque é feliz, ou ele é feliz porque canta? O que você tem entregue para Deus? Tem gente que pensa assim, né? Eu venho para a igreja, eu entrego meu louvor, eu entrego a minha adoração. Comece a entregar suas tristezas, seu sofrimento, sua dor, sua lágrima, e Deus vai substituir tudo isso. E o que você vai receber dele, o inferno não pode mais roubar de você. Por isso estamos sempre de bom ânimo. Diga sempre. 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 Sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Qual é o segredo de eu andar sempre de bom ânimo? Eu não ando pelo que eu vejo, ouço e sinto. Eu ando pela palavra de Deus. Amém? Diga: eu não ando pelo que eu vejo, pelo que eu ouço e pelo que eu sinto. Eu ando pela palavra. Muitos líderes de Deus são tentados a desistir da sua vinha, mas não desistam. Sabe por quê? Quando você ama, você não desiste. Quando você tem temor no coração, você não desiste. Desistir mostra
falta de revelação e convicção do seu chamado, falta de amor pelos frutos ou pelas pessoas. Um líder do nosso ministério diz: pastor, estou saindo da igreja. E ele tinha 2 ou 3 células com muitas pessoas. E até então ele era um exemplo para essas pessoas. E ele disse: eu estou saindo. Por quê? Porque Deus me dirigiu a sair, eu estou saindo. Eu falei: e a sua célula? Ele falou: o senhor que é pastor, não sou eu. O senhor entregou para você, não para mim. Engano daquele que abriu mão do que Deus conferiu para ele. Você vai responder por aquele filho que você abandona, por aquele filho que você larga, por aquele filho que você desiste dele. Eu sei que tem uns meninos barrigudinhos e ranhentos, que misericórdia, mas nós temos que amar a todos eles. Amém. E eu estava conversando com o Everaldo esses dias. É tão gratificante quando a gente vê os nossos filhos na fé, entendendo a palavra, não é? É uma grande bênção. Às vezes dói, quando tem que apertar um parafuso, dói. Desistir então revela, mostra falta de revelação, de convicção do seu chamado, falta de amor pelos frutos e pelas pessoas que se espelham em você e muitas vezes se perdem para nunca mais voltar, pela conversa que foi tida, pelo falso testemunho, pela mentira, pela manipulação e pela influência. Nunca uma pessoa assume e diz que está desistindo. Geralmente ela diz assim: eu orei, jejuei, subi no monte e Deus me falou que o meu tempo aqui acabou. Ou seja, a sua carne decide, não é o espírito que decide. A manipulação e influência tirou Adão e Eva do paraíso, do lugar que Deus fez para eles. Uma conversa com a serpente mudou o rumo da história. Uma conversa com a serpente vai tirar você da igreja e vai te levar para o mundo, ou vai te levar para qualquer outro lugar. Uma conversa com a serpente vai desanimar, desmotivar, desencorajar você. Uma conversa com a serpente vai tirar você do propósito de Deus e te levar para o propósito dos homens. O diabo quer que uma igreja disputa e concorra com a outra, que uma célula dispute e concorra com outra, que um irmão dispute e concorra com o outro. Olha o que diz em Mateus capítulo 12, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade, toda casa, toda igreja dividida contra si mesmo não prosperará. Aí você ouve a serpente dizendo: esta igreja não cuida de você, o pastor e o líder de célula não te visitam. Vem para a nossa igreja, nós vivemos o amor de Deus, vamos cuidar de você e de toda a sua família. O pastor sai com os outros que você não sai. O pastor almoça com os outros que você não almoça. O pastor toma café com os outros que você não toma. O pastor passeia com os outros que você não. Ontem foi tão bom, eu estive lá, depois da transmissão da célula, não é? Jantei na casa da avó Dirce, que carinho, né? Que bênção. Agora eu sei, viu, Cris, quem te ensinou a cozinhar tão bem, né? O Márcio teve uma contribuição. Gente, preste atenção, é só me chamar que eu vou. Eu sou facinho. É só me chamar que eu vou. Pastor, quero tomar um café com você. Glória a Deus. Aí vou fazendo assim, ó. Um dia um na segunda, outro na terça, outro na quarta, outro na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Almoço um dia um com
cultos da segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Depois eu janto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É assim, amado. Olha que bênção. Vou economizar. Para de ser infantil. Lembra que eu falei que Deus quer tratar você? Deixa Deus tratar. Mas me chama lá com prazer. Para a gente ser uma família, para a gente tomar um cafezinho, almoçar, jantar, passar. Tem gente que fala, pastor, eu chamei o senhor aqui para a gente jogar a conversa fora. Eu falei, perdeu tempo. Eu te chamei aqui para a gente colocar fofoca em dia. Eu falei, perdeu tempo. Eu te chamei aqui, pastor, para a gente falar mal dos outros. Eu falei, perdeu tempo. Mas você sabe que isso é vício de pobre. Pobre gosta de falar mal dos outros. Não é? O passatempo favorito dele é esse. É ficar pendurado na janela, ver quem entra, quem sai. Tem um irmão aqui na igreja, que um dia ele saiu, aí quando ele volta, o vizinho dele veio, um velhinho de mão para trás, andando vagarosamente. Aí gritou, espera ele. Quando o camarada estava entrando dentro da casa, falou o seguinte: quando você saiu de casa, sua mulher subiu numa moto e saiu com um negão. Era o irmão Luiz Alberto. Ai, graça bendita do Pai, né? Mas tem gente que gosta de fazer intriga, não é? Tem gente que é um perigo, não para o inferno, é um perigo para o céu. Diga, graças a Deus eu estou mudando. Aí tem gente que diz assim, ó. Deixa eu achar. Eu já falei, vou repetir. Esta igreja não cuida de você. O pastor e o líder de célula não te visitam. Vem para a nossa igreja, nós vivemos o amor e vamos cuidar de você e da sua família. Em nossa igreja você vai servir a Deus, vai desenvolver o seu ministério. Aonde você congrega, você está enterrando os seus dons. Você tem muito valor para Deus, esta igreja não te reconhece, nem te ajuda. Amados, se tem uma característica que eu tenho, digo isso humildemente, Deus me abençoou para ser generoso, e o que eu ajudo de pessoas não é brincadeira, e eu não falo para o meu louvor, honra e glória, eu falo para glorificar o Senhor. Então quando o irmão fala uma asneira dessa, eu tenho que guardar o meu coração. Amém? O diabo usa os manipuladores. Pode ser crente ou não. Pode ser pastor, pode ser líder. Ou pode ser uma pessoa qualquer. Desde que ela tenha sido ferida no ministério. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6 diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Diga, limpai-vos. Tem gente que às vezes ele fala mal do irmão para mim, eu digo, olha, não importa o que você fale dele, eu vou continuar amando ele do mesmo jeito. Ah, mas ele falou do senhor. Não importa o que ele falou de mim, eu continuo amando ele do mesmo jeito. Tem gente que sai da igreja e quando volta diz, pastor, deixa eu falar o que eu falei do senhor. Eu falei, não, eu quero conservar a boa imagem que eu sempre tive de você. Amém? Tem gente que gosta de sofrer, masoquista. Masoquista? É isso mesmo? Aí piorou, agora o negócio é, meu Deus, estou para o outro lado, Jesus! Só a graça, né? Vamos lá! Ai, meu Deus! Aí quando a pessoa ela é ferida,
O seu objetivo qual é? É da vingança velada. Ela quer desconstruir aquilo que Deus construiu. Então Acabe, versículo 4, então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra de Nabote, os jezreelita, que falara quando disse: não te darei a herança de meus pais, e deitou-se na sua cama e voltou o rosto para a parede e não comeu pão. Você imagina? Ó o rei, como ele era infantil, manipulador. Chegou fazendo dozinha para a mulher. A mulher falou: o que aconteceu? Que está triste, deitou na cama, virou a cara para a parede. Vem tomar café. Não vou não, estou sem fome, não quero. O que aconteceu? Aí ele falou: pedi para Nabote vender a terra dele para mim, não quis. Aí ela tomou as dores com o marido. Ela falou: pera aí, você é rei, não é? Aí ele falou: eu acho que sou. Você é rei ou é um saco de batata? É só um saco de batata, Jezabel. Aí ela montou esse plano. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que está tão desgostoso em teu espírito, e não comes pão. E ele disse: porque falei a Nabote, o jezreelita. E ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz te darei outra melhor, ou até pagarei um bom dinheiro. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no rei de Israel? Levanta-te, come pão, homem fraco, homem frouxo. Não falou assim não, hein? Mas a manipuladora, ela pensa assim, ela não fala, mas ela pensa: ô homem frouxo, da cabra da molesta. Pensa. Busque o homem, amados. Homem tem que ser homem tem que dar segurança para a mulher. Homem tem que representar cobertura, proteção. Homem tem que ir na frente, não pode. Teve um irmão da igreja que foi cobrar ele escondeu dentro do guarda-roupa. Irmãos, eu quase dei de cinta nele. Ô homem frouxo! Teve um outro que escondeu debaixo da cama, pastor, cobrador, o dono da casa. Vai lá, bem. Tem um pastor, estava fazendo barulho no quintal da casa dele. Pastor! Ele falou: bem, amor, vai lá ver o barulho. Deve ter gente no quintal. Mandou a mulher. Ô cabra frouxo. Homem tem que chegar em casa, não tem que chegar caidaço não. Fala: querida, nós somos crentes. O que a gente está fazendo na igreja? O nosso Redentor vive e reina hoje todo sempre. Essa noite nós vamos passar em oração, joelho no chão, vamos jejuar. Acorda as crianças aí. O diabo comprou uma bronca com ele. Você tem que descobrir que é crente. Você tem que descobrir o poder que tem a oração. Senão você vai ficar se escondendo, fugindo das situações. Amados, é 21h59 agora? Então eu tenho que acabar. Eu perguntei 21h59. Você viu? Óbvio, tem que ser assim, ó. Põe respeito. Eu perguntei se era 10. Eu falei 21h59. É 21h59? Sim, senhor, obrigado. É assim que vocês têm que ser, amados. Tem que mostrar quem é que manda. Você sabe que um irmão falou assim: pastor, minha mulher conversa comigo só de joelho. Não sobe aqui em cima para me atrapalhar ainda não. Aí, ele falou: minha mulher pode falar comigo só de joelho. Eu falei: é mesmo, irmão? É, para me tirar debaixo da cama. Deixa eu encerrar rapidinho aqui. Então, quando uma pessoa manipuladora, ela fica ferida, ela usa das suas armas para destruir. Analise sua vida. Como está teu coração? Se você é manipulador ou manipulado. Diga isso em Jesus. Eu acho que eu não vou conseguir terminar tudo isso aqui não.
Tem coisa aqui, amados. Eu vou terminar meia-noite isso aqui. Vamos continuar outro culto, amém? Pode subir, grupo de louvor! Eu amo esses meninos, viu? Às vezes a gente tem uns estrelinhas que vem no altar, o microfone não funciona, aí ele, não, o microfone não estava funcionando, então eu não subi mais. Falei, irmão, presta atenção, você não canta para pessoas, você canta para Deus. Se o microfone está funcionando, não está funcionando, chega aqui, dubla, faz sua melhor dublagem. Oh! Não, né? Ai, quebrou a corda, estourou a corda, arrebentou a corda do violão, da guitarra, do baixo. Eu não subi para tocar, irmão. Músico bom toca até sem corda. É para Jesus. Não é? Não fica aqui fazendo cara feia, manifestando as suas raízes. Então a gente chega aqui sem grilo, a gente não fica magoadinho, sabe? Chateadinho. Não vou subir mais. Vou falar com o pastor. Quando a gente fala com Deus, é tudo diferente, não é? A gente tem tanto prazer de servir. Vamos ter que ir embora. Vou fazer uma oração com vocês hoje, quebrando o poder da manipulação na vida de vocês. Fecha os olhos, curva a cabeça. Pai, neste momento eu quero apresentar a Ti esta vida que foi fruto de manipulação em algum momento da sua vida. Esta pessoa que sofreu o agravo de uma palavra, esta pessoa que sofreu a acusação de uma pessoa próxima, que foi injustiçada, que foi atacada, que foi envergonhada, humilhada, perseguida. Em nome de Jesus, eu quero profetizar nesta noite que esta vida muda, que este sentimento deixa a alma, deixa o coração. Eu profetizo a cura das memórias, dos traumas, dos complexos, dos tormentos, da crise de identidade, da crise existencial. Em nome de Jesus, eu quero profetizar, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Teu Espírito de vida, restaura agora a mente desta pessoa e desperta neste coração, não o pior dela, mas o melhor dela. Eu profetizo que tudo aquilo que foi fruto de manipulação, que castrou, que cerceou, que paralisou no passado, é quebrado em nome de Jesus. E eu profetizo que hoje nasce uma nova mulher, que hoje nasce um novo homem, com decisão, com iniciativa, perseverante, determinado, constante, posicionado, em nome de Jesus. E te prepara, porque aquilo que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você espera, aquilo que você quer, aquilo que você busca, aquilo que você deseja, aquilo que você ora e aquilo que você espera. O que olhos não viram e ouvidos não ouviram e não desceu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você é dele e ele é teu, Deus, Senhor e Salvador, te prepara para um novo tempo na sua vida. Vão em paz e que Deus abençoe vocês. Domingo estaremos aqui às 9 da manhã e às 19 horas. Deus abençoe.